Todos encontraram? Desculpe, eu fui logo lendo sem perguntar. Quem encontrou aqui? Capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Amém? Tende alegria por passardes por várias provações, por várias tentações, por vários sofrimentos. Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos, engrandecemos o teu nome e pedimos a tua unção sobre nós, para falarmos simplesmente do que tu queres que a gente fale nesta noite, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, para dar continuidade sobre fé em conexão com a vida, eu vou trazer um tema hoje bastante interessante, importante para o nosso meio cristão, e que é tremendamente debatido e mal entendido. Mais uma vez, alguém pode tirar esse pedestal daqui? É sobre sofrimento, não é verdade? Sofrimento é algo que é batido na tecla, que poucos entendem, que dá uma confusão na cabeça daquelas pessoas que creem em Deus, que esperam tudo em Deus. Então isso é um dos grandes questionamentos das pessoas, é sobre sofrimento. Por exemplo, tem muita gente que pergunta: por que Deus permite? Né? Por que Deus permite esse sofrimento? Pastor, sofrimento vem de Deus para punir e depois beneficiar seus filhos? Ou seja, Deus vem e manda o sofrimento da pessoa só para poder trabalhar na pessoa? O sofrimento é gerado especialmente por Deus para fazer algum benefício a alguém? São perguntas que a gente escuta e que vê na conversa com as pessoas. Outra pergunta: por que existem tantas tragédias, pastor? Essas chuvas, né? Por exemplo, quando chove forte, eu creio que você deve pensar: meu Deus, e aquelas pessoas estão em área de risco? Não pensa? Eu pensei aqui: meu Deus, será que está abalando aquelas pessoas que moram perto de rio, que não tem onde morar, né? Aquelas pessoas que construíram sua casa num lugar escorregadio lá, de repente descer tudo. Meu Deus, tomara que não. Jesus, meu Deus, fica preocupado a gente. Por que existe isso? Por que existe aquilo? Por que tanto sofrimento? Todos nós, queridos, nós queremos o céu, coisas boas que aconteçam, né? Todos nós queremos que a vida seja só flores, só como diz o carioca, maravilhas, né? São maravilhas, né? Mas não é bem assim, a vida não é assim. A gente sabe disso. A gente esquece da trajetória que a vida fornece. A gente vê a dor e o sofrimento fazem parte do que habita em nós. Na nossa vida, a dor e o sofrimento fazem parte da vida. A dor e o sofrimento são elas as formas pelas quais nos incomodamos e reagimos. Ou seja, através do sofrimento ou da dor, a gente reage para alguma coisa. A gente tem uma reação. Enfim, com isso a gente começa a dar novos passos. Na reação vem novos passos. Quando você está sofrendo, quando você está sofrendo alguma coisa, você geralmente não fica parado, você tem uma reação. Isso é bom. Isso estimula a reação sua, para você não ficar, por exemplo, se você, um cara dizer assim: tem um cara barbado, ele está vendo ali, você fica parado? Não, né? Pega, não pega, e você vai longe. Escapou. Melhor do que ter ficado parado olhando assim: é porque eu sou surdo. Aí, puf, morre, né? Não, você foi e reagiu. Então, a questão, essas coisas acontecem na vida da gente, e tem também um lado positivo, que é a reação da gente.
para a gente não ficar no imobilismo. Você, moça, quando você leva um fora do namorado, você se prostra e diz: quer mais viver? Você passa um minutinho assim, né? Chorando, mas depois você reage. Depois você reage e dá a volta por cima. Você sofre, passa o período de dor, de sofrimento. E haja sofrimento, porque olha, um dos sofrimentos maiores que tem é paixão, não é? Amor não correspondido, não é não? Quem acha que é? Levanta a mão. Quem já sofreu com paixão, levanta a mão. Eita Jesus, aí dá para fazer um livro aí, tem muita história, não tem? Tem muita história. Eu nunca sofri não, porque eu não tinha nada sério. Quando eu fui ter sério, casei, estou com 22 anos casado, então não tive essa experiência assim. E fui correspondido, né? Lógico. Mas tem muita gente que eu atendo, olha, dos atendimentos que eu faço diariamente, todo o canto do Brasil, por aí afora do Brasil, pela internet e aqui na igreja, eu acho que 80% entendeu? É ruim, irmão. É ruim, viu? A gente sente, eu acabo sentindo que os irmãos sentem, então eu sinto também, né? Você nem tem na minha pele, eu acabo entrando nessa, né? Quando eu vejo a carinha daquela pessoa lá, pastor, ai, eu choro junto, porque é ruim demais, é muito ruim, mas cresce. Eu quero explicar para vocês hoje que existem algumas fontes de sofrimento no planeta. Vamos explicar sobre o sofrimento, amém? Você quer aprender hoje sobre sofrimento? Quem quer? Pois aprenda para explicar lá na segunda-feira alguém que está precisando ouvir. Eu tenho certeza que teus amigos tudo precisam ouvir isso aqui que eu vou dizer agora, para entender um pouco. A gente tem que entender o seguinte: em primeiro lugar, que existe o caos natural. Para você entender sobre o sofrimento, vamos dar aqui dicas, fontes, para você entender um pouco. Primeiro é porque é um caos natural, é uma coisa que naturalmente existe mesmo, acontece. A própria Bíblia nos diz que a natureza geme e aguarda ardentemente ser liberada do cativeiro em que caiu, não por opção, mas por causa do pecado da raça humana. Ou seja, a Bíblia mesmo deixa claro que a natureza geme. Existe o caos natural. Por causa de quê? Da queda do homem. A raça humana caiu e a natureza foi abalada. Existem consequências naturais. O homem recebeu a delegação de Deus para governar o universo. O afastamento dele de Deus, e a consequente perda da autoridade sobre o cosmos fez a natureza mergulhar no caos, que é isso que a gente vê. Prestem atenção. Vivemos em um mundo onde há catástrofes naturais são possíveis, por exemplo, vulcões, maremotos. Dizem que o Icaraí qualquer dia vai, não vai? Estão dizendo aí, né? Será? É o que dizem. Furacões caminham lado a lado com o mosquito da dengue. Enquanto a gente vê os maremotos, os vulcões, os terremotos, a gente vê lado a lado também um mosquitinho da dengue, o bichinho esquelético daquele jeito, mas faz uma desgraça tão grande no ser humano, é ou não é verdade? Uma desgraça que pode gerar até uma dengue hemorrágica e a pessoa morrer, as plaquetas lá, né? E morrer, a pessoa morrer mesmo, literalmente morrer. Quem já teve uma dengue aqui, levante a mão. Olha aí os adeptos da dengue, meus companheiros. Tá amarrado, né, irmão? Em nome de Jesus, né? Oh, glória a Deus, aleluia. Dói ou não dói, irmão? Mas dói, rapaz. Você não tem sossego. Isso aqui é o chão de demônio. Então, existe um mosquito da dengue, um maremoto, os furacões, evoluções da AIDS, do câncer, da hepatite C, naturalmente está no ar. Está no ar.
Ontem mesmo eu estava celebrando o casamento do irmão Clailson e da Clara. A Clara é católica, o Clailson é da nossa igreja. Aí o casamento foi eu representando o Clailson, celebrando, e o padre do lado que representando a noiva. E o padre, pessoa muito boa, pessoa maravilhosa, conversando comigo, conversamos muito. E ele disse: rapaz, eu estou com esse exame, eu estou com a mão assim, porque eu fiz um exame e tem uma suspeita de câncer do estômago. Eu disse: meu Deus, assim, ninguém está isento, né, irmãos? Ninguém está isento. Às vezes a gente está aqui e não sabe nem o que está surgindo, sabe nem se tem um caroço por aí que vem por aí. Você conheceu aquela pessoa lá, né, tão com vigor, com aquela coisa toda, quando olha, o cara está morrendo por dentro, está com a doença caminhando, já está terminal, você nem saber. Ou seja, existe o caos natural, que foi o afastamento do homem de Deus. Aí com isso vem as consequências. Qual? A natureza gemer, a terra ficar abalada com essas desgraças, com essas coisas todas. Começa a entender um pouco mais sobre o sofrimento, porque você vai entender o que eu quero dizer lá na frente, viu? Aqui é um passo para você entender já já o que eu vou dizer. É desconexo as afirmações de que Deus desejou tal tragédia que houve no Japão, para que pessoas se rendam a Jesus e no fim tudo redunde em glória para Deus. Então pessoas não entendem e acham que Deus é o provedor do sofrimento, né? É o autor do sofrimento. Não, a natureza por si mesma já sofre por consequência do afastamento de Deus, e Deus não tem nada a ver com o sofrimento. Ele não assina embaixo, ele não aprova, ele não valoriza o sofrimento de ninguém. Diga amém. Mas quando houve a tragédia no Japão meses atrás, muitos evangélicos, pasmem vocês, se levantaram nos púlpitos de sua igreja e nos bate-boca, bate-papo, e disseram: isso aconteceu porque foi mão de Deus para punir aqueles que não entregaram a sua vida a Jesus, como os japoneses, e que adoram Buda. Por isso que Deus lançou aquela tragédia. Mentira! É de perceber sangue nos olhos de quem sente alegria, gozo com acontecimentos como o Japão, dizendo que são apenas cumprimento de profecias bíblicas. Que nada, não tem nada a ver com profecia bíblica isso aí. A gente olha e vê que não há compaixão pelas pessoas. As pessoas, no lugar de estar olhando para aquelas vidas com compaixão, está citando versículo da Bíblia dizendo que foi Deus que fez aquilo para deixar de ser besta. Aí o que é que a gente olha com os olhares com as pessoas dessas que não tem compaixão, não conhece a Deus, não tem nada a ver com Deus, está desconexo com a pessoa de Jesus, tem nada de cristão a pessoa dessa, é equivocada espiritualmente. Apenas contentamento dessas pessoas em reafirmar verdades inquestionáveis, ou seja, ele diz: está escrito e assim, é como nós cremos, ou seja, nós cremos que Deus mandou praga para punir quem não é crente e acabou-se. Ninguém discute. Geralmente as igrejas tradicionais são assim, eles usam a sua teologia sistemática e ninguém pode fugir dali. É mais sagrado que a Bíblia é sagrada. É de se lamentar, é desconexo com a vida que em nome de Deus se digam palavras tão agressivas e tão desprovidas de compaixão e de amor, que é a essência de Deus. Pessoas dizer que só estão assim porque não trabalham, só estão caindo nas casas aí porque não trabalham. Se fosse servo de Deus isso não acontecia. Que conversa fiada, que mentira. No lugar de se tornarem gigantes de misericórdia, de solidariedade, de ajudar, tentando defender a ideia de um Deus que determina a tragédia e cuja glória se alimenta da dor das pessoas, está errado. Era para estar ajudando, sendo solidário, sendo os braços de Deus, né? Ajuda de Deus para essas pessoas, e não achar que Deus está com essa tragédia desaprovando pessoas.
Isso aí não é Deus, é um ídolo. Diga misericórdia. Admitir que Deus esteja determinando tudo o que acontece e que nada foge ao seu controle é jogar na conta de Deus todo o mal do mundo. Quinta-feira no seminário eu disse isso. A vontade de Deus é feita na terra completamente, irmãos? Não. Por quê? Porque tem um livre-arbítrio dos seres humanos. Deus deu o livre-arbítrio, porque o que define Deus, sabe o que é? Não é somente que Ele é todo-poderoso, etc, etc. O que define Deus na Bíblia é que Ele é amor. E quem ama respeita. Quem ama dá espaço para o outro andar. Quem ama não fica na cola do outro sufocando. Deus nos deixa livres para tomar nossas decisões. Amém? Amém, queridos? Mas Deus não determinou, não escreveu tudo. Ou você acha que Deus pegou e escreveu a história de Davi, ele adulterando, matando e fazendo a maior desgraça na vida dos outros? Não, Davi, não se preocupe não, porque se tem um culpado é Deus, porque Deus já determinou tudo. Não existe. Deus não determinou tudo. Deus dá espaço de nós construirmos uma história junto com Ele. Nossos passos vão mostrando a história e Deus vai nos ajudando, Deus caminhando com a gente. Mas se fosse assim, a gente seria, tudo que acontecia com a gente de ruim, não tinha culpa do assassino que atirou na gente, não tinha culpa do cara que atirou e ficamos paraplégico. Por quê? Porque tudo foi escrito por Deus. Deus não escreve desgraça para ninguém. Diga ao seu irmão isso. Deus não escreve desgraça para ninguém. A morte de um filho, ainda moço, seria algo que redundaria em um bem maior, mesmo que seu pai já fosse um homem piedoso. Isso não tem nada de gente dizer assim: ah, morreu tão novinho, foi essa criança, foi Deus. Deus que desejou a morte dele para que um bem maior viesse. Não, meu filho, depois vai com esse Deus para lá. Já pensou um Deus jogando praga em mim, matando meus filhos, matando todo mundo? Não sou nem faraó. Não sou nem faraó. Eu não quero esse Deus. Eu quero Deus da Bíblia Sagrada na pessoa de Jesus Nazaré. Diga glória a Deus. Que não é o Deus da igreja protestante, nem o Deus da igreja católica. É o Deus de Jesus de Nazaré, que é diferente do Deus da religião. Ontem mesmo, eu conversando com o padre, a gente entrou num assunto parecido com esse, e eu falei para ele: sabe qual é o maior defeito? Sabe qual é o maior problema do religioso? É que ele coloca a igreja acima de Deus. Porque quando Jesus começou a chegar perto da igreja, ele morreu. Quando ele estava com a multidão, era só bênção. Mas quando ele fica perto dos religiosos, eles começam a perseguir. E o padre concordou, porque instituições têm uma política desgraçada. Os santos religiosos são os que mais perseguem os seus submissos a eles. Há uma política, empresas, renda de dinheiro, grana rolando em nome da fé, em nome de Deus. Bando de falsidade e todos impiedosos. Se não rezar a cartilha deles, você é pegolado, sai da frente. Massacres, humilhações, tudo vem da escala sacerdotal, seja protestante ou católica. São os que mais ferem o coração de Deus. São os que estão à frente, liderando religiões, porque eles usam Deus falsamente para o seu bel prazer. Será que eu vou ficar vivo depois dessa mensagem publicada? Sabe o que é que Deus determina? Não é jogar tragédia, desgraça na vida de ninguém. Diga amém. Glória a Deus. O que Deus determina é que sejamos como o bom samaritano, que ao contrário dos oficiais da religião da época, que passaram longe, cuidou de quem estava agonizando à beira do caminho, cuidou de quem estava precisando. Você vê alguém em uma tragédia, não chegue lá para dizer porque você não entregou sua vida a Jesus. Se você tivesse Deus na sua casa, isso não acontece. Não diga isso. Teve uma vez aqui nessa igreja que me proporam uma coisa que eu peguei e desfiz na hora e ficaram com raiva de mim. Essa igreja não, uma pessoa, para não generalizar. Pastor, nós queremos fazer um jantar aos pobres, para os pobres.
Eu disse, que lindo, glória a Deus, aleluia. Vamos chamar os favelados ali, o pessoal do viaduto. Eu disse, louvado seja Deus. E eu entrando na onda, glória a Deus, aleluia, todo emocionado, amém, que maravilha. Aí, pastor, vai ser o seguinte, eu conheço pessoas que sabem ser lideradas ou não. Quando uma pessoa sabe ser liderada, ela lança uma proposta para ver o que o pastor diz. Pessoas que não sabem liderar já chegam determinando ao pastor. Aí eles se dançam no meio da caminhada, no céu. Estão no vermelho. Pastor, é assim, nós vamos fazer assim. Peraí, calma. Então vamos mudar de lugar. Eu vou sentar do outro lado, você senta no meu gabinete aqui, que você já vem determinando tudo. O pastor da igreja é quem organiza. Vocês lançam uma proposta e o pastor vai ver. Aí a pessoa, nós vamos fazer assim. Nós vamos ter um teatro, nós vamos ter um negócio, e depois nós vamos lançar assim o apelo para aceitar Jesus. Não, isso é falsidade. Isso é barganha. Se você quiser chamar alguém para jantar que seja pobre, jante, sente com ele, mas sem barganha, sem chamar para a religião da gente ou coisa parecida. Dê um pão, sente com ele, mostre que ele é valioso, mas sem precisar de troca, interesseiro, e lançar a proposta. Agora aceite Jesus. O cara com a barriga feia, o cara com a barriga cheia, tem medo da congestão, né? Uma digestão. Ele ia dizer, não, tá bem, eu aceito, você vai dar praga aqui. Não vale. A pessoa tem que estar com Jesus, é porque naturalmente vai querer Jesus, e não porque eu estou fazendo algo para arrancar para Jesus. Então eu não estou fazendo por amor. Vocês estão entendendo? Amém, irmãos? Quem entendeu, levante a mão. Não se trabalha dessa maneira com as coisas de Deus. As coisas de Deus são limpas, são puras. Ninguém pode trabalhar nesses termos, nesses meios. Jesus fazia o bem sem olhar se o cara era, sei lá de que crença era. Ele ia para um povo que o judeu odiava, que era samaritano. Veja como Jesus andou na contramão de tudo isso. Pense no cara que andava na contramão da religião, era Jesus. Fazia tudo ao contrário que a religião queria. Dava de comida no dia de sábado, curava no dia de sábado, que não podia, que a religião não queria. Andava com o samaritano, que não era para andar. Conversava com mulheres, que não era para conversar. Sabia que não era para conversar com mulher, que era desperdício de tempo? Naquela época era. Você conversar com mulher, desperdício de tempo. Já pensou como seria hoje aqui, né? Porque o pastor de obreiros tem mais mulher do que homem. Então eu converso mais com mulher aqui na igreja do que com homem. Porque elas ajudam mais a igreja do que os homens aqui na igreja. Aí como seria, hein? Não podia conversar com elas. A igreja ia quebrar se não fosse as mulheres. Já pensou? Amém? Glória a Deus, aleluia. Segundo, sabe o que é uma coisa que acontece para a gente entender o sofrimento, além do caos natural, por causa da queda do homem? É que existe o desequilíbrio social sistêmico. O que quer dizer? Jesus advertiu que seus discípulos seriam odiados pelo mundo. E neste caso, o mundo é melhor explicado como um conjunto de estruturas culturais, sociais, políticas e econômicas alicerçadas nos valores do reino de Deus. Ou seja, no mundo nós teremos aflições, seremos perseguidos. Existe sofrimento? Existe. Por quê? É porque existe. Jesus já tinha advertido que a gente ia sofrer mesmo nesse mundo, por causa de ideias que não se batem, por causa de um andar da gente que é na contramão da política aí. Você quer a justiça e o mundo é injusto. Você quer coisas certas e o mundo não quer coisas certas. Você quer trabalhar direito e o mundo não aceita você trabalhar direito. Você está numa empresa e não quer fazer enroladas, mas o chefe quer que você faça. Você entendeu? Não é complicado? Aí vem o sofrimento, vem a perseguição. Por quê? Naturalmente acontece isso, porque o mundo é assim, é o sistema. O sistema do mundo é enganar, é trapaçar, é mentir. Diga que eu não estou. O telefone toca, diga que eu não estou não. Meu filho vai lá na Cefaz e compra lá o fiscal para poder passar a mercadoria. Coloca um preço maior, vendedores estão aqui, então vocês vão chegar a abordar os clientes assim: olha, está acabando o estoque do detergente Omo, e tendo mais 5 mil caixas lá atrás. Já vendi 4.500, só tem 500, vai levar ou não vai? É tua chance. Aí o cabo, compra 500, deixa que tem 4.500 no estoque. Por quê? É o jogo do mercado. Promessas gananciosas.
Eu não gosto de propostas que venham a mim, de coisas que queiram dizer, cara, entra nessa que tu vai ser isso aqui, ó. Se tu conseguir isso, tu vai ser isso aqui, tu vai ser um cara que, olha aqui a foto. Eu era assim, cheguei assim, aí eu consegui esse nível, e hoje eu estou aqui, ó. Aqui a foto, eu aqui ao lado dos caras aqui, bem grande. Hoje eu sou isso, hein? Olha, vai nisso. Aí eu me lembro de Mateus 4. Satanás chegando para Jesus diz: vem, que eu te dou tudo isso. Onde é que tu vais ficar? Jesus: eu sou mais um caminho aqui normalzinho. Eu não preciso dessa ganância, sabe? Dessa busca desenfreada pelo Deus. Aliás, eu preguei no domingo retrasado. Eu acho que alguns aqui da igreja não entenderam, né? Não entenderam, tenho certeza que não entenderam. Jesus disse: não vá para esse lado de busca desenfreada do Deus, sabe? E você atropela quem estiver na frente, contanto que seus objetivos sejam alcançados, sua meta seja alcançada, e se dane quem desandar no meio do caminho. Sabe como é que essas igrejas aí trabalham da mesma maneira, com pirâmides espirituais? Como assim? Tem 10 mil pessoas na igreja, 10 mil. 100 pessoas deu certo, eles usam 100 para testemunhar, para iludir. 9.900 estão sentados lá, mas usa o testemunho de 100, porque o povo gosta de ouvir é isso. O povo busca muito ser alguma coisa, ter alguma coisa, obter alguma coisa, e nessa busca desenfreada vende a alma. Acaba, sabe, o interesse apenas do obter, e você não olha o ser de ninguém, a pessoa de ninguém. E o caminho de Jesus é diferente desse. É o caminho da humildade, é o caminho pés no chão, é o caminho de desinteresse, sabe, de tudo isso. Desinteresse de tudo isso. Teve um, eu tenho que saber dizer aqui para poder não dar problema. Como é que eu chego? Me ajuda? Eu vou ilustrar. A história é uma assim, eu vou, entendeu? Tapear aqui para poder dar o sentido. Glória a Deus, aleluia. Tem um cara que faz uma celebração tal de alguma coisa. Aí o outro colega dele ficou com raiva, porque disse: você está tirando meus clientes. Por quê? Porque nós estamos cobrando a taxa de 2.000 e você está cobrando para celebrar isso 300. Entendeu? Me perguntaram quanto é que eu cobro para fazer casamento, que a taxa dos pastores está sendo R$1.000. Essas igrejas grandes que vocês dão maior valor, às vezes visitam, né? Os pastores cobram R$1.000 e os padres 2.000. Quanto é que você cobra, pastor? Nem um tostão. Eu vou por amor à pessoa, que é meu amigo. Eu celebro dos meus amigos, das pessoas. Eu não posso misturar as coisas. Mas essa busca do ter está na religião, está dentro da igreja, está em empresas. A empresa e religião estão parecidíssimas. É buscar o ter, se dane quem estiver embaixo, contanto que seja atingido o objetivo aqui. Amém? Não, misericórdia. Tome muito cuidado com a sutileza de Satanás. Isso gera sofrimentos. Isso gera sofrimentos. A terceira coisa é a maldade humana. Existe maldade humana? Quem acha que existe? O mundo está cheio de gente desequilibrada e endiabrada. Pessoas irresponsáveis que atropelam crianças por dirigir embriagadas. É ou não é? Existe isso no mundo que gera sofrimento. Pessoas revoltadas que matam adolescentes em troca de um par de tênis. Acontece isso? O cara vê um tênis, acha bonito e mata só por causa de um tênis. Parentes mesquinhos. Existem parentes mesquinhos da gente? Ou na sua família não tem nenhum? Que a gente vai premiar no final do ano você. Todo mundo tem direito de ter uma cunhada e um cunhado, né? Uma sogra. Glória a Deus, aleluia. E um sogro também. Amigos falsos, tem ou não tem? E como tem? Eu já disse nessa igreja aqui, a irmã filha que fez assim, um monte.
Eu já disse aqui na igreja, cuidado, não abra muito teu coração a todo mundo, né? Toma cuidado, que o que tem de coxinha. Ó, irmãos, olha, existe um programa na TV do Ceará chamado Garra da Patrulha. Mas os Garra da Patrulha, eu nunca mais assisti, eu acho que vou assistir amanhã de novo. Os Garra da Patrulha, porque cearense é cearense, né? Os comediantes cearenses são demais. Eles mostram a realidade da vida de uma forma engraçada, mas uma das realidades é isso, pessoas falsas. E lá ele mostra o coxinha e o doquinha. Glória a Deus, sabe? Mas o que tem de coxinha, irmão? Há 15 anos atrás eu estava conversando com um amigo meu. Ele chegou, ele estava conversando normal. Ele começou a entregar quando ele começou a entregar o outro, não deu tempo nem de eu dizer para. O outro chegou. Quando o outro chegou, ele foi abraçando o outro. Aí eu olhei assim, se ele faz com ele, imagine comigo, eu vou lá, vem. Fábio, oi, depois eu vou. Bora. Esse cara vai me matar, daqui a qualquer hora ele está me matando. O cara quando ia meter a tesoura, o que eu aprendi há 16 anos atrás, de um estudo que eu ouvi, sobre fofoqueiro. A gente deve desviar do fofoqueiro, né? Aí estava bem quentinho o estudo, né? Aí eu disse, um aqui. Aí quando eu ia saindo, aí chega o cara. Aí ele abraçou o cara. Que saudade de você. Aí o coxinha, o crente coxinha, que numa roda de amigos fica falando tom. E quando ele vê esse irmão, que saudade de você. Você é um caminhão carregado de Bíblia pentecostal. Você é a luz que Cristo tinha deixado na terra. Você é o amor expresso em pessoa. Você é um caminhão. Aí começa, sabe? Aí quando o irmão dá as costas, põe uma carniça. Isso não passa de um crente fajuda. Isso é o que? Desce mais a cara. Meu Deus, quando assisto o Garra da Patrulha, eu me lembro dos crentes, né? Do crente não, do ser humano. O ser humano é assim. Ô bichinho falso, né? Teve um pastor que disse a mim, Fábio, quem gosta de crente ou de gente, só Deus mesmo. Porque o bicho complicado, né? É complicado demais. O pessoal hoje está, amanhã não está, né? Hoje está e amanhã não está, por qualquer motivo. E tem uns que não se aguentam, fala do outro até dentro da sua própria casa. Tem uns que é tão desequilibrado, se você chamar ele para almoçar, ele é capaz de falar enquanto você vai na cozinha. Se você for para o banheiro, ele te tesoura na mesa. Olha que comida, como é que chama a gente para comer uma coisa dessa? Essa pessoa é muito seu quê? Tem gente que é assim. A maldade humana está cheia, irmãos. Pessoas sofrem por quê? Porque o mundo está cheio de gente má. É ou não é verdade? Portanto, cuidado. Ande com os pés no chão. Casaizinhos namorados, não diga tudo. Você está entregando ouro ao bandido. E nem libere nada. Amém? Não libere a tua bênção. Depois que assinar o papelzinho na frente do juiz, aí vocês vão pensar no seu caso. Vamos passar ainda 15 dias analisando. Esse negócio de entregar o ouro ao bandido logo, aí depois, amor, vamos dar um tempo. O bichinho está doido para experimentar outras coisas de outras pessoas. Teve uma pessoa de uma igreja aí que não é nossa, graças a Deus, né? E na nossa também não escapa, pode ser também. E conversou com outra pessoa e disse assim, mulher, eu estou tão triste agora que eu não estou conseguindo ninguém na igreja. Por quê? Não, porque no ano passado eu tive relações com 30 na igreja. E esse ano nenhum. O que é que está vendo com os homens de Deus? Vou mudar de igreja. Pior que foi verdade, viu? Pior que foi verdade. Um irmão me contou.
E se ele estiver mentindo, problema dele, que eu já disse. 4. Existe a malignidade do diabo. Existe o diabo, irmãos? Não, porque agora está uma fé aí que ninguém crê mais nem diabo, nem inferno, nem nada, né? Acabou. Não existe mais diabo, nem inferno, não existe mais nada. Então estão acreditando por aí, eu acredito ainda. A Bíblia diz que ele é o nosso adversário. Existe a luta contra principados, potestades, agentes espirituais da maldade. Isso implica em privações e dificuldades, porque é uma guerra sem trevas. Apesar do resultado estar definido lá na cruz do Calvário, amém, igreja? Que é a favor da gente, amém? Glória a Deus, aleluia. Mas nós temos brigas espirituais. Portanto, Deus não é uma fonte de nosso sofrimento, como muitos acham, em desconexão com a fé verdadeira em Cristo. Deus, no sofrimento, nos ajuda e vai nos aperfeiçoando em fé, a respeito das quais devemos dar graças, como lemos aqui em Tiago, recebendo-os de bom grado e com alegria, pois prova a autenticidade de nossa fé e nos conduz à plena maturidade. Mas devemos diferenciar bem isso. Deus não causa sofrimento, diga amém. Repita mais uma vez: Deus não causa sofrimento. Ele nos ajuda, diga, nos sofrimentos, a superar com dignidade. Entendeu? Quais são as respostas para a gente dar para essas pontes que a gente acabou de ver aqui? A primeira: responda aos caos naturais que a gente viu. Sabe com quê? Com fé. Glória a Deus, aleluia. Jesus nos ensinou que o mundo realmente está de cabeça para baixo e que a terra está desalinhada em relação à vontade perfeita do céu. Mesmo assim, me possibilita olhar para Deus como Pai. Pai nosso que estás no céu. Apesar da terra estar assim, desprovida de Deus, assim, desprovida, afastada de Deus dos homens, assim, Jesus nos ensina que nós ainda temos um Pai que está nos céus para nos ajudar. Diga glória a Jesus. Você, apesar do mundo estar assim, você tem um Pai. E como esse Pai nos ajuda em nossa história. Quantas histórias ruins aconteceram no nosso passado e Deus mudou a história e hoje está uma bênção. Quantos nãos eram para nós no passado e tantos sims já aconteceram hoje na nossa história. Quantas coisas boas têm acontecido também no meio de tantas coisas difíceis. Deus é o nosso Pai. Glória a Deus, aleluia. Jesus nos ensina isso. Aprendemos que Deus não está no câncer, mas Ele está na quimioterapia. Deus não está no sequestro, mas no telefonema anônimo que denunciou o cativeiro. Deus não está no desemprego, mas está na cesta básica. No 11 de setembro nos Estados Unidos, naquela coisa terrível que aconteceu, onde é que Deus estava? Deus estava lá nos bombeiros, ajudando as pessoas. E não naqueles 2 aviões destruídos, porque todo mundo estava dizendo que ali foi baseado em Apocalipse, para que os Estados Unidos deixassem de arrogância. Aí Deus já tinha previsto isso, o apóstolo João em Apocalipse. Deus não estava ali, Deus estava nos bombeiros, estava ajudando e morrendo até para salvar vidas, que morreram um bocado lá também. Glória a Deus, aleluia. Queridos, descanse sabendo que o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis, pois não sabemos orar como convém, especialmente na hora da dor e da tragédia, mas nós temos o Espírito Santo que vai nos ajudar nesses piores momentos de nossas vidas. Não vamos estar só, o Espírito Santo vai nos ajudar nos momentos ruins da nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Lembre-se sempre que você não está órfão, porque você tem com você o Consolador, o Espírito Santo. Não vos deixarei órfão, disse Jesus. Deixarei com vocês o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Segundo, eu encaro o desequilíbrio sistêmico como engajamento solidário a Jesus em sua missão redentora. Ou seja, se devemos sofrer, que seja pela verdade. Amém? Se devemos sofrer, que seja pela justiça, como Jesus sofreu, mas pela verdade, sofreu, mas pela justiça. Se devemos sofrer, é na prática de solidariedade, na defesa do direito justo. Se é para você sofrer, sofra com dignidade por coisas nobres que engrandecem a Deus e ao próximo.
Amém? Mas nunca sofra por causa do que você fez coisas erradas mesmo, baixas, rasteiras. Pastor, eu canso de ouvir isso. Pastor, eu vou sair da igreja, essa igreja está sendo muito chata, o povo está falando de mim. Eu digo, irmão, tu não nota nada nisso. Não nota o quê? Você é a causadora, porque você é uma fofoqueira. Você fala demais. Tem gente que estica a baladeira, não tem? Se o cara chegar para essa pessoa e dizer assim, olha, o irmão tomou um copo de vinho, digamos. Aí, se é para essa pessoa, se prepare para a morte, já está sentenciado. Irmão, tu não sabe do que eu soube. Senta para que tu não caias. Está preparada? Aí já cria o clima. Aí a pessoa fica respirando. Quer saber mesmo? Conta, nasceu morro, né? Sabe o irmão, o pastor? No lugar de tomar um cálice de vinho, entendeu? Estava num porre maior do mundo. Misericórdia, meu Jesus. Ele bebeu e bebeu. O homem doidou, irmão. Vamos orar pelo pastor. Coitado do pastor, tomou um cálice. Mas se chegar no ouvido dessa pessoa, não é um cálice, é uma adega toda. É o estoque todo. Tem gente que gosta. Tem pessoas que são nutridas por fofoca, senão vão morrer. Está no sangue. Do jeito que o diabético tem um sangue, uma glicose no sangue, que está no sangue, como eu, tem gente que no sangue tem a glicose da fofoca. Parece que não tem cura. Eu não acredito mais em cura de fofoqueiro, não. Eu já estou 16 anos pastoreando e os cães não mudam. Ou possessão maligna que não sai, irmão. Não é? É uma doença. E faz um mal à igreja. Aí depois, quando pega briga com todo mundo que se espalhou, aí sai da igreja falando da igreja, lógico, né? Falando da igreja e pega na próxima vida, que é a igreja que vai congregar a próxima. E assim vai a vida dessa pessoa. A pior praga do mundo é gente fofoqueira dentro da igreja. Diga misericórdia. Abraão Lincoln, ele foi o 16º presidente dos Estados Unidos. Os capitões dele estavam dizendo assim: que Deus esteja em nossa batalha, que Deus esteja com a gente nesta batalha. Aí ele disse: nada disso, nada disso, capitão. Eu espero que nós é que estejamos ao lado de Deus, porque Deus sempre está no que é justo, no que é verdadeiro, no que é bom. Nós é que devemos chegar aonde é justo, onde é verdadeiro, onde é que é bom. Diga glória a Deus por isso. O negócio é eu estar onde Deus está, porque Deus está. Amém? Deus é onipresente, Ele está. Eu tenho que me achegar a Deus. Aí sim Deus já está. Não sei se vocês entenderam. Terceiro, a maldade humana só pode ser neutralizada pelo perdão. Jesus e Estevão perdoaram publicamente seus ofensores. Glória a Deus, aleluia. Nossa luta é contra a carne e o sangue só? Não é isso. Nossa luta não é contra a carne nem sangue, e a nenhum que nos fere devemos virar a face, na esperança de quê? De que retorne ao perfeito juízo e deixe de ser o que estão sendo em nos maltratar. Desfrutar com a gente o perdão que recebemos de Deus. Eles aprenderam o perdão com a gente, que a gente aprendeu de Deus. Entendeu como é o negócio? Não desistir, e sim perdoar e esperar que o nosso perdão, o nosso amor mude o coração daquela pessoa. Haja uma sensibilidade no coração daquela pessoa. A única maneira de vencer o mal é fazendo o mal? Não, é fazendo o bem, a Bíblia diz. Pagar o mal com o mal ou exigir justiça vazia
de misericórdia. Isso é muito triste, é muito seco, não há misericórdia. No lugar de resolver o problema, é fazer parte do problema. Os filhos de Deus são sempre parte da solução e nunca dos problemas. Glória a Deus, aleluia. Quarto, penúltimo lugar, as imperfeições pessoais devemos responder com coragem para crescer. Superamos nossos erros, nossas infantilidades pelo caminho do arrependimento, da confissão. Isso sim nos coloca na trilha do trabalho do Espírito Santo tem que fazer com a gente e nos conduzir à maturidade. Qual é? É o caminho do arrependimento, do perdão e da mudança. Irmãos, precisamos mudar para estarmos na trilha da transformação que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Em último lugar, enfrentamos o diabo revestido de toda a armadura de Deus na cruz do Calvário. Fortalecidos pelo Senhor e na força do seu poder, invadimos as regiões celestiais, orando em todo o tempo, com toda a súplica, por todos os santos, sempre vigilantes, encarando o maligno, certo de que somos mais que vencedores e seremos capacitados para permanecer firmes no dia mau, cobertos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. O diabo tem seu poder? Tem, mas nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. Nós somos mais do que Ele, somos mais do que vencedores. Então a gente deve ver o diabo não subestimando, óbvio, mas nós devemos ver o diabo como já vencido na cruz. E nós temos que usar as armaduras de Deus. Quais são essas armaduras de Deus? Como vencer o diabo? Procure obter o fruto do Espírito Santo. Amém? O fruto do Espírito Santo em Gálatas 5 é uma pista para todos nós. Toda a Bíblia é uma pista para nós, para a gente vencer o diabo. Ninguém vence o diabo, irmão, dizendo: sai demônio, toma uma espada aqui. Tem uma igreja em São Paulo que fica uma espada assim, de papelão, e fica espetando o diabo. Não sei que diabo é isso. É uma igreja que tem mais diabo no mundo, é essa, porque só vem espetando o diabo, né? Sai demônio, parece aqueles balãozinhos, né, para explodir no demônio. Sai demônio, o diabo não vai nunca, ele só vem chamando ele. Numa praça pública, o culto dessas igrejas começa, digamos, 7 horas, 6 horas, os demônios estão tudo numa praça pública. Aí quando está 15 para 7, vamos lá para a igreja que eles vão chamar a gente. Vamos lá, vai todo mundo para essas igrejas. Porque só vive chamando ele, só fala nele. Perdem o tempo da palavra de Deus falando do diabo. Eu não quero saber de diabo, eu quero saber de Jesus de Nazaré, o que ele tem para nos ensinar. Amém? Perdeu o culto todinho aqui. Sai demônio, sai. E o demônio é entrevistado. Moral, hein, irmão? Começa não. O que você está fazendo? Qualquer dia ele vai dizer assim: eu gosto de estar aqui. Por quê? Porque eu saio na rede nacional. Já gosta de se aparecer, né? Perde um tempão conversando com o capeta. Por quê? Porque não sabe pregar, não tem conteúdo, não sabe de nada. Aí tem que usar o emocionalismo, sensacionalismo para as pessoas. Aí lota, que o povo gosta. Por isso que filme terror até hoje o povo assiste, né? Dá um suspense, né? Ai, meu Deus do céu. Todo mundo dá mau valor, a maioria, né? Aí as igrejas voltam, porque é um suspense muito grande. Ao vivo, né? Eles vão assistir ao vivo. O exorcista ao vivo. Diga misericórdia. Fique em pé na presença do Senhor. Se você é coberto pelo sangue do Cordeiro, não tema nenhum mal. Amém? Que não somos mais filhos do medo, mas filhos de Deus, transportados para o reino do seu Filho amado Jesus. Tem alguém aqui que tem medo de dormir sozinho no escuro? Você ficaria na sua casa sozinho, morando perto do cemitério como eu? Se você soubesse, olha aqui, crentes, para mim, deixa eu pegar vocês na virada, descontrair um pouco. Se você soubesse que uma casa era, como diz o Matuto, mal assombrada, né? Mal assombrada, todo mundo saiu lá nas carreiras, corre. Os bombeiros foram pegar até as malas na roupa do povo, porque nem quiseram mais entrar. Você entraria, olha, não responda de falsidade não, viu?
Você entraria nela e moraria numa boa. Olha aí, bem assombrado assim, né? Você, se por acaso você entrasse nessa casa e na segunda noite a geladeira se abrisse sozinha. Já pensou, irmão? O negócio é sério, né, irmão? Se o Márcio morasse lá em casa, eu sei que era ele abrindo a geladeira para comer as coisas de noite, não era, Marcelo? O negócio é sério. Você não é filho do medo, você é filho do Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, cheio de poder. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós temos a unção de Deus na nossa vida. Se o sofrimento acontece, as coisas acontecem, você viu hoje à noite aqui, não é por causa de Deus. Como essa fé desconectada com Deus ensina aí. Tragédia não é porque Deus quer, Deus faz para punir ninguém. Deus está no sofrimento das pessoas, chorando com elas. Deus está, sabe aonde? Naquelas pessoas que levam roupa para dar a eles, naquelas comidas que levam para dar a eles, naquele que vai lá para tirar um debaixo na solidariedade. Deus está lá. Você quer andar com Deus? Quem quer andar com Deus aqui? Glória a Deus. Curvar seus braços de Deus onde estão precisando lá fora. Aí Deus vai com você. Amém? Vá cuidar dos sofrimentos que estão lá fora. Você vai estar andando com Deus. Porque Deus quer nossos braços, nossa boca, nossa disposição de fazer o bem às pessoas. Deus não é o gerador de sofrimento. Deus nos ajuda no sofrimento. Deus é companheiro no sofrimento. Então não lance culpa a Deus, nem atribua a Deus coisa que Ele não fez e nem é. Nem fez e não é. Você quer saber quem é Deus? Não está no Antigo Testamento, não. Quer saber onde é que está Deus? Na pessoa de Jesus. Jesus revelou quem Deus é. E Jesus veio diferente, com graça. Enquanto no Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente, com Jesus é o que? Vira outra face. Conquista as pessoas com perdão e com amor. Quer saber quem é Deus? A lei a partir de Mateus e vá até o terceiro de João. E você vai saber quem é Deus. Nos evangelhos, principalmente os 4 evangelhos, você vai saber quem é Deus. Não precisa ir mais longe não. Mateus, Marcos, Lucas, né, e João. Você vai ver Deus revelado na pessoa de Jesus. Aí você não vai mais ficar complicado por nada. Deus, Jesus é Deus. Deus se revelou em Jesus. Jesus revelou Deus a toda a humanidade. E ponto final. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos dar as mãos, fecha os corredores. Glória a Deus, aleluia. Faça sua oração agora. Diga: Senhor, obrigado, porque a gente vive com esperança, Senhor, aguardando a construção da nossa salvação, pois sabemos que caminhamos sob os cuidados de um Redentor vivo, que por fim se levantará sobre a terra, enchendo-a com o conhecimento de sua glória, como as águas cobrem o mar. Obrigado, Jesus, porque eu tenho esperança, porque eu tenho o Senhor. Os sofrimentos acontecem porque são causas naturais que acontecem mesmo. A maldade humana, é o desequilíbrio social sistêmico, é o caos natural, a malignidade do diabo. Mas para tudo isso nós temos respostas. Com o caos natural, andamos com fé. Com o desequilíbrio sistêmico, a gente quer sofrer não por fazermos coisas erradas, mas pela verdade, pela justiça, na prática da solidariedade e na defesa do direito do justo. E sobre a maldade humana, nós resolvemos isso e neutralizamos isso pelo perdão. As imperfeições pessoais a gente responde com coragem para crescer. E nós enfrentamos o diabo revestido de toda a armadura de Deus, que foi na cruz do Calvário que foi conquistada. Nós temos as respostas, nós temos Deus na vida da gente. Muito obrigado, em nome de Jesus.
Amém. Vamos ceiar, sente-se por favor. Queria chamar o Ministério do Louvor. Os diáconos, diaconisas, venham aqui na frente, por gentileza. A junta diaconal da igreja, vem aqui, por gentileza. Distribuam aí, peguem as bandejas aí, se organizem. Eu queria que o Santos e o Sérgio aproveitassem logo essas bandejas aí de vinho. A Kelly, pegue um pão, fica ao lado do seu esposo. Cadê a Isabel? Fica ao lado do seu esposo aqui com o pão. Neto, pegue uma bandeja aí, Neto. E a Emília pega o pão também. Os outros diáconos, vem aqui mais para cá, para estarem mais para cá. Podem vir mais. Leva a câmera. Glória a Deus. Jesus na cruz nos libertou por completo. A gente não está salvo por meio termo, metade. Nós estamos salvos por completo. Amém?